as guerras de hoje e de ontem. O Jovem Pan Internacional dessa semana explora a resposta da Ucrânia à Rússia e analisa o cenário do Afeganistão, 3 anos depois da saída das tropas americanas. E no programa a gente também fala de uma disputa que não está travada no campo de batalha, mas sim nos centros de tecnologia, a briga das empresas privadas para vencer a nova corrida espacial. Sejam todos muito bem-vindos. O presidente da Ucrânia tinha avisado que a guerra contra a Rússia entraria em uma nova fase. Ao invés de se defender, Volodymyr Zelensky passou a atacar. Agora o país invadido está fazendo o papel de invasor. As batalhas passaram para o outro lado da fronteira e o conflito ganhou mais um elemento, o confronto de narrativas. A Ucrânia declarou nesta quinta-feira que suas tropas seguem avançando e já controlam mais de 1.000 quilômetros quadrados do território russo. Moscou, por sua vez, afirmou ter recuperado um vilarejo tomado pelos rivais. O Kremlin segue repetindo que está direcionando reforços para a região invadida. Este foi o maior ataque contra o exército russo dentro do próprio território desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda segundo o governo de Volodymyr Zelensky, a infantaria avançou 35 quilômetros além da fronteira. Pelo menos 82 vilarejos estão em poder do inimigo. Este ataque, em grande escala, quebrou uma sequência de vários meses de reveses das tropas da Ucrânia. A maior derrota foi a instalação de uma unidade militar estrangeira na região de Kursk, para manter a lei, a ordem e atender às necessidades básicas da população nos territórios controlados. Ver Kursk cair nas mãos do inimigo é uma derrota, antes de tudo moral, para Vladimir Putin. A cidade foi palco de uma importante derrota dos nazistas em 1943. Agora a ameaça vem do país vizinho. 123 moradores deixaram suas casas temendo a fúria do contra-ataque. Os confrontos mataram pelo menos 12 civis e 121 ficaram feridos, de acordo com as autoridades russas, que não atualizam o balanço desde segunda-feira. Quem ficou está sepultando os corpos daqueles que morreram tentando conter a chegada dos batalhões. Famílias que não têm para onde ir estão sendo acolhidas pela Cruz Vermelha. E os militares russos capturados se tornaram uma valiosa moeda de troca. O exército russo diz ter preparado ações concretas para defender a região de Belgorod, outra importante cidade das redondezas. A movimentação do Kremlin sugere qual seria o próximo alvo de Zelensky. Fácil a gente entender as linhas da notícia, mas para a gente nos aprofundarmos nas entrelinhas da notícia, eu chamei o Alexandre Pires, que é da cadeira de Relações Internacionais do IBMEC, aqui de São Paulo. Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Eu queria apresentar para quem nos assiste aqui os modelos de ajuda que o Volodymyr Zelensky ele recebeu, vindo principalmente dos Estados Unidos. E quando Zelensky, há mais de uma semana, veio a público dizer que a guerra entraria num outro patamar ou num outro capítulo, ele se referia à chegada dos F-16 que foram doados pelo governo americano na gestão de Joe Biden. Só para a gente entender essa arma, é claro, um caça de guerra que voa a Mach 2, significa que ele alcança 2 vezes a velocidade do som, leva bombas de praticamente 1 tonelada, mísseis ar-ar, ou seja, ele consegue se engajar num combate aéreo com outras aeronaves e acerta alvos no solo. Alexandre, olhando aqui para essa tremenda máquina de guerra e fazendo um parênteses importante, o F-16 não é a cereja do bolo, né? Não é a joia da coroa do armamento americano que tem os F-35. É um equipamento de uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, estava encostado nos Estados Unidos, mas agora está de grande utilidade na Ucrânia. O que representa para o Zelensky essa ajuda internacional? Primeira coisa é uma possibilidade de defesa mais efetiva, ou seja, os ataques que ocorrem na Ucrânia costumam ser ataques feitos por ofensivas terrestres que tomam cidades, mas nessa passagem da tropa você pode impedir bombardeando essa área. Agora, ela leva também a possibilidade de ataques que vão avançar
no sentido do território russo. Então, esse é o ponto principal da preocupação dos Estados Unidos, dessas armas serem usadas nesse sentido, né, e avançarem rumo a uma guerra de grande escala. Então, essa é a principal diferença. Agora, Alexandre, a gente olha aqui, todo mundo entendeu a utilidade de um avião aí de alta capacidade no campo de batalha. Mas eu comparo isso como se fosse uma vacina, né? Você toma a injeção, mas não é que no momento seguinte você está imunizado. Tem um tempo de ação. Onde que eu quero chegar com essa comparação ao avião? Os pilotos ucranianos nunca foram treinados para pilotar essa série Falcon, né? O F-Fend Falcon. Eles estavam muito mais habituados aos equipamentos que são uma herança da União Soviética, como os MiG e os Sukhoi, de fabricação russa. Houve um período entre a promessa do Joe Biden entregar esses equipamentos, eles chegarem na Ucrânia, porque o transporte também não é simples, ele não tem uma autonomia de voo, ele não pode vir voando dos Estados Unidos até a Ucrânia, mas principalmente a grande dificuldade é o treinamento desses pilotos. Como é que ficou nesse ato? A gente consegue entender facilmente que o Volodymyr Zelensky e as suas tropas ucranianas ficaram um pouco desguarnecidas nesse momento, né? Sim, você tem um período longo aí de apoio da OTAN. E esse apoio da OTAN ele é em inteligência e também em treinamento. Essa primeira leva de caças, ela é via uma doação vindo da Holanda e da Dinamarca, inclusive para não colocar o carimbo americano nessa doação, né? Ou seja, eles estão fazendo uma triangulação para evitar uma acusação da Rússia de armas americanas estarem matando soldados russos, né? Ou seja, essa é a principal diferença. E o treinamento tem sido suprido, claro, pela OTAN. Nós não podemos esquecer que é uma guerra de 2 anos. Perfeito. E esse período é um período mais que suficiente para treinar pilotos. Obviamente, os Estados Unidos têm um know-how enorme disso, inclusive você que é um admirador de guerras, essa foi a grande vantagem americana contra o Japão, a velocidade em produzir pilotos e treinar. Então, eu acredito que essa parte está bem coberta nesse período todo. Excelente. Vamos passar para a próxima tela, que é o seguinte, a gente falou das defesas aéreas, os ataques, então, de ar-terra, mas também muito do confronto tem sido feito nas trincheiras, no campo de batalha, ali agora, além da fronteira entre a Ucrânia para dentro da Rússia. E tem outra vantagem, o Leopard 2, que é uma ajuda que veio da Alemanha. Para quem não conhecia esse rinoceronte aqui de metal, ele tem 42 projéteis a bordo, que são lançados por um canhão de 120 milímetros, ou seja, é um tipo de disparo muito eficiente contra outros blindados, contra edificações, tem metralhadoras e, melhor, ele é um tanque de alta tecnologia, porque ele tem um sistema de disparo digital que escolhe o alvo por computador, isso minimiza a chance de erro. Tem uma autonomia de 500 km, leva 4 passageiros e tem uma velocidade de 70 km por hora. Para um carro de passeio é pouco, mas para um gigante aqui de toneladas é bastante coisa. Olhando para essa imagem, Alexandre, o que a gente consegue entender? Que também existe uma vantagem em terra. A gente, há 2 anos, acompanha os capítulos dessa guerra e não podemos esquecer que nós estamos falando de um conflito assimétrico. A gente tem um exército muito maior do lado da Rússia, obviamente, contra a Ucrânia, mais bem equipado, muito mais rico, mais bem treinado, mas a gente tem entendido que a força de vontade dos ucranianos tem dificultado o avanço das tropas e agora visto um contra-ataque por parte da Ucrânia. Qual é a vantagem, então, de também ter equipamentos de terra para suprir essa diferença de soldados, Alexandre? O tanque ele tem um papel na guerra moderna de uma fortificação móvel. Ele garante posições. Mais do que tomar posições e avançar no território, ele garante a posição tomada. Ou seja, ele tem mobilidade. Você estabelecendo uma linha de tiro com esses vários tanques, você impede o avanço da tropa. É claro que a guerra começa a assumir características de guerra de trincheira. Perfeito. Ou seja, de manutenção ali de áreas conquistadas. E isso era um ponto estratégico, porque eles estavam sem esse tipo de equipamento que garantisse pelo menos um bloqueio do avanço russo. Esse tanque, seja o Leopard ou o Abrams, eles têm que ser complementados pelo transporte de tropas. E quem faz isso são os blindados Strykers. E isso também tem sido fornecido nos últimos meses. Então, praticamente todo esse combo estratégico está completo, ou seja, você tem uma boa artilharia aérea, ou seja, de defesa, que já foi colocado,
você também tem muitas bazucas antitanques e agora você tem tanques para garantir a posição, complementados pelos F-16, que vão destruir posições estratégicas do inimigo. Alexandre, é legal a gente falar disso porque a gente entende a função do tanque, entende a função do caça, mas existe ali uma questão logística, porque a entrega desses equipamentos é muito difícil. Eles foram doados pela Alemanha, mas não é que eles saem de Berlim dirigindo até a Ucrânia. Você falou dos outros blindados, são caminhões de apoio que tem que levar esse equipamento. Quer dizer, então a doação, quando um país ajuda ou uma organização, no caso da OTAN, tem que pensar nesses detalhes também, né? Exatamente, nós estamos vendo aí o estoque, mas esse estoque vai sendo destruído com o decorrer da guerra e você tem que ter um fluxo constante. O problema do Leopard, ou melhor, a vantagem do Leopard é que ele é com motor a diesel de fácil manutenção. Os Abras são motor turbina. Ok. E aí você já tem uma expertise muito mais difícil. Então, por uma guerra desse tipo em que você precisa de uma manutenção fácil pelos mecânicos, sem dúvida, o Leopard alemão ele é muito mais interessante. Bom, a gente está falando dos equipamentos, mas a gente só vai entender essa questão do avanço das tropas, o recuo dos russos, o contra-ataque dos ucranianos, olhando para um mapa. Que é a próxima tela aqui, a gente começa a ver a questão mais ampla, que é um mapa de muito fácil interpretação. Essa mancha mais escura é o que já foi tomado pelos russos em mais de 2 anos de guerra. Eu vou estender aqui o parênteses para a Crimeia, que foi tomada em 2014, mas se junta a essa meia-lua, inclusive a província de Luhansk já foi decretada como território russo recentemente nas eleições que reelegeram o presidente Vladimir Putin na Rússia. Os moradores aqui ganharam um título de eleitor, passaporte, identidade para votar como se fossem russos. Mas nós temos que olhar aqui o novo ponto nevrálgico dessa guerra, que está um pouco mais ao norte dessa mancha escura, que é justamente na fronteira para dentro do território russo. Um avanço expressivo que a gente tem acompanhado nos últimos 15 dias. Muito importante, este mapa ele foi feito a partir de informações que chegam de observadores internacionais, pessoas que estão fora do palco do conflito. Não chega a ser uma declaração dos russos que eles tomaram essa área ou uma propaganda de guerra por parte dos ucranianos que estão avançando. Isso é um fato concreto visto por observadores internacionais por meio de triangulação de sinais de telefone celular dos próprios soldados, por imagens de satélite e por informações coletadas no solo. Eu vou pedir, por favor, a próxima tela para a gente entender principalmente aquela zona que eu chamei de nevrálgica. Eu dei um zoom aqui e aí a gente entende o avanço das tropas, repito, como corroborou aqui o professor Alexandre, são muito menor número os soldados ucranianos em comparação com as tropas russas, mas eles conseguiram avançar a partir de Sumy, já entraram mais de 30 quilômetros em direção ao território russo e este dado coletado pelos satélites, como eu falei, dos observadores internacionais, é do último dia 15. Obviamente, já deve ter tido uma atualização que a gente ainda não sabe. E a grande ponta de lança é Kursk. Te passo a palavra, Alexandre. O que isso significa nesse palco de guerra? Isso é uma movimentação estratégica se nós observarmos. A região de Sumy, ela está ao lado da região de Kharkiv, que era onde os russos têm feito ali suas principais incursões, usando Belgorod como ponto de ataque. Okay. Então, criando esse novo fronte, parte da tropa russa vai ter que ser desviada para lá. Obviamente que parte da tropa ucraniana também foi para essa região. E essa região ela é estratégica, uma região rica em minérios de ferro, né? Não é uma região rural, inclusive a agricultura não é tão importante. E um pouco mais acima, Marcelo, nessa região aqui, nós temos uma usina nuclear. Inclusive uma usina que já está sendo entrincheirada para proteção. Ou seja, eles pegaram uma região que também é nevrálgica para você avançar para o território de Kharkiv, com ferrovias e também para Kiev. Então, parte da logística militar, que como nós sabemos é feita pelas ferrovias, vai ser interrompida caso eles consigam sedimentar essas posições. Para a gente entender hoje, vamos voltar um pouco no tempo. Aqui a gente está falando de uma meia-lua de Kursk, Belgorod e que depois para Kharkiv, a capital da Ucrânia, Kiev, mas Kharkiv estava na lista das maiores cidades. E quando eu falo de uma meia-lua,
antes da divisão dos estados, quando tudo isso era União Soviética, era um grande cinturão metalúrgico, um grande cinturão industrial. Então, pensando na guerra a longo prazo e uma suposta, ou que era o grande objetivo de Vladimir Putin, tomada da Ucrânia ou boa parte do território, essas partes ricas, importantes, eram fundamentais para a manutenção. Alexandre, a gente está falando muito do palco de guerra em si, da trincheira propriamente dita. Eu queria ir agora para o macro, né? Como é que fica o capital político, a moral de Vladimir Putin diante da sua população, que ele havia prometido a vitória dessa guerra, e do outro ponto, como é que fica o mesmo capital político do Volodymyr Zelensky, que já foi inclusive capa da Time como The Man of the Year, né? O homem do ano no ano passado. Ele está saindo cada vez como um herói, o Vladimir Putin cada vez mais como vilão. O que sobra para eles politicamente falando? Os aliados estavam lentamente desembarcando da empreitada, achando que essa guerra era invencível. Então esse ataque não só dá uma moral ali, né, moral para a tropa ucraniana e para a população, mas também faz com que os aliados ocidentais continuem apoiando o avanço. Com relação ao Putin, o que acontece? É a primeira invasão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é uma humilhação, houve até parece que um castigo público na televisão contra os oficiais. Então isso, sem dúvida, mostrou que existe ali pontos fracos na estratégia do Putin, que nós já sabemos que esperava conquistar a Ucrânia em meses, e isso não aconteceu. Então, essa estratégia é importante, alimenta esperanças, mas do ponto de vista estratégico, mostra que a Rússia não tem uma capacidade de defesa tão sólida. Por quê? Eles nem conseguiram reagir a tempo a essa invasão e, pior, a população local não fez defesa. Foi retirada, né? Ou seja, então, até o apoio popular tem sido questionado pelos observadores internacionais. Será que o Putin realmente é tão forte assim como nós imaginamos? Alexandre Pires, da cadeira de Relações Internacionais do IBMEC. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, eu acho que a gente vai falar muito dessa guerra. Quem sabe a gente se aproxima para um momento de paz, é o que a gente torce, mas eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Alexandre para mais explicações dos seus desdobramentos. Alexandre, vou pedir para você ficar aqui e ter o privilégio de acompanhar o restinho do nosso programa, porque eu vou mudar de assunto. Fica aí à vontade, por favor. 3 anos depois do retorno do governo do Talibã, o Afeganistão está atolado na pobreza, com um agravamento da crise humanitária e sem esperança de recuperação, pelo menos a um curto prazo. Os talibãs celebraram o 3º aniversário do retorno ao poder no Afeganistão com um desfile militar na antiga base americana de Bagram. O desfile, de mais de 1 hora de duração, contou com helicópteros, caminhões, lançadores de foguetes e blindados de origem soviética, mas também com equipamentos americanos recuperados pelos talibãs depois da vitória relâmpago em 2021. Em um discurso ao público, o primeiro-ministro afegão Hassan Akhund defendeu a manutenção das políticas islamistas aplicadas até o momento, muito criticadas pela comunidade internacional. Em 15 de agosto de 2021, os talibãs entraram em Cabul, o que provocou a fuga do governo e o colapso da coalizão ocidental liderada pelos Estados Unidos, que haviam expulsado o grupo do poder 20 anos antes. Depois do desfile, as celebrações continuaram no estádio Ghazi, na capital Cabul, onde centenas de homens com capacetes e camisas brancas participaram em exibições de boxe e luta. Nenhuma mulher participou das celebrações e até mesmo as jornalistas foram proibidas de cobrir o aniversário. Os talibãs aplicam a lei islâmica de forma extremamente rigorosa. O grupo restringiu severamente a liberdade das mulheres, que estão cada vez mais afastadas dos espaços públicos. Depois de 3 anos de governo talibã, o Afeganistão continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com elevado índice de desemprego e uma grave crise humanitária. Nenhum país reconheceu o governo devido às políticas contrárias às liberdades das mulheres, excluídas do mundo do trabalho e das salas de aula. O professor de Relações Internacionais Danilo Porfírio de Castro Vieira explica como está a situação econômica do Afeganistão. O Afeganistão está num clima de isolamento econômico. Isolamento econômico. Nós temos que lembrar que, historicamente, o Afeganistão não é uma economia protagonista dentro da Ásia Central. É uma economia fundada na criação animal, então nós estamos falando de pecuária,
de uma pecuária ligada, inclusive, à atividade nômade. Há uma dificuldade imensa devido ao quê? A região acidentada de uma agricultura próspera. E uma das coisas que a intervenção americana acabou por mitigar, restringir nessa região, era a plantação de papoula e a exportação de derivados da papoula. Diga-se, ópio, heroína, drogas. O que está acontecendo? Diante desse isolamento, existe a preocupação que o Afeganistão volte a depender desse recurso ilícito. Em 2021, o Talibã herdou uma administração consolidada. Os preços haviam caído e a segurança havia voltado depois de 40 anos de guerras. Segundo o Banco Mundial, o PIB contraiu 26% em 2021 e 2022. A ajuda ao desenvolvimento praticamente acabou, porque nenhum país reconhece o governo. A ajuda humanitária diminuiu e cerca de 30% dos afegãos sobrevive de pão e chá, afetados pelo desemprego. Wahid Nexai Logari foi integrante da Orquestra Nacional, mas com a proibição da música, precisou virar taxista para sustentar a família. A música não deve ser queimada. A música não deve ser incendiada. A música é feita para tocar, é feita para a felicidade, é feita para ocasiões alegres. Não deve ser mal utilizada. Não é heroína, nem ópio, nem é arma usada contra ninguém. Faz parte da cultura do nosso país. Remonta à longa história deste país. Mas hoje é proibido. É assim que é. O empresário Azizullah Remati exportava açafrão até 2021, mas agora precisa investir no Afeganistão e não fora do país. Um dos verdadeiros problemas é que é muito difícil transferir dinheiro por causa do setor bancário afegão. Temos que transferir o nosso dinheiro para o Afeganistão através de casas de câmbio ou via Dubai. Também temos problemas de visto. A empresa tem problemas para viajar para países estrangeiros. Estas dificuldades persistem. Espero que estas questões sejam resolvidas. Na fábrica de remate, as mulheres separam os pistilos vermelhos da especiaria com uma pinça. Apenas 50% dos empresários ainda empregam mulheres. As restrições impostas pelos talibãs à atividade e à educação das mulheres pesam sobre a economia. Uma mulher afegã contornou a proibição do Talibã a salões de beleza ao abrir um estabelecimento clandestino. No início, quando os salões fecharam, eu ficava muito deprimida quando estava no trabalho. Eles me incomodavam e diziam que meu salão ia ser fechado. Quando eu estava olhando para a minha vida, sabia que enfrentaria muitos desafios. Mas é complicado. Quando você tem filhos, você tem uma vida compartilhada. Você não pode simplesmente deixar tudo. No mês passado, o Ministério das Finanças afegão anunciou a redução dos salários das mulheres empregadas no serviço público. Agora, elas ganham 5 mil afegães, o que daria cerca de R$ 385. Uma mulher que trabalhava no Ministério da Informação e Cultura disse à AFP, sob condição de anonimato, que teve o salário reduzido pela metade. A Unesco alertou esta semana que mais de 1 milhão de adolescentes afegãs foram banidas da escola desde o retorno do Talibã. O acesso ao ensino fundamental também diminuiu drasticamente. A agência da ONU destacou que 80% das jovens foram privadas do direito à educação. 3 episódios mexeram com a exploração espacial esta semana. Evidências de um enorme reservatório de água em Marte, uma viagem turística pelos polos da Terra e o drama de 2 astronautas que não têm muita certeza de quando poderão voltar para a Terra. Butch Wilmore e Suni Williams estão na Estação Espacial Internacional desde 5 de junho. A missão era para ter durado 8 dias, mas falhas na nave que os levou para a órbita fizeram que a viagem fosse estendida até fevereiro. Isso se não houver um novo prolongamento. O voo de retorno à Terra da dupla já foi adiado 2 vezes por falta de segurança. Embora Suni e Butch tenham sido escalados para uma série de atividades na estação, o principal objetivo do lançamento era testar a sonda da Boeing, a Starliner, que, diga-se de passagem, também teve muitos adiamentos.
A cápsula desenvolvida pela gigante da aviação em parceria com a NASA foi projetada para acomodar 7 passageiros, ou uma mistura de tripulação e carga. O veículo serve essencialmente para o acoplamento à base que orbita a Terra. A Boeing vendeu o projeto como inovador e cuja estrutura, sem soldas, pode ser reutilizada 10 vezes. Mas sequer o voo número 1 está sendo bem sucedido. O drama atual é um vazamento de hélio e falhas nos propulsores. Na arriscada manobra de reentrada, qualquer problema, por menor que seja, pode ser fatal. Os problemas começaram ainda no protótipo, por isso os anos de atraso, até a liberação para os testes com astronautas. Os alertas de falhas foram sempre ligados à segurança da missão. Pedro Pallotta, do canal Space Orbit, acompanha a saga da Starliner desde a ideia original e explica por que o projeto não avançou na mesma velocidade do que os concorrentes. Então eles estão numa situação onde sair com a espaçonave da estação espacial com astronautas é muito perigoso. Ela não consegue sair sozinha da estação espacial, que deveria conseguir, mas não consegue. E eles não têm um plano imediato pronto para retornar esses astronautas com segurança. Então, atualmente, eles não estão presos na estação espacial, mas a espaçonave, sim, essa está presa na estação. Então, a Boeing vem trabalhando junto com a NASA para tentar provar essa capacidade de retorno, porque a NASA tem um trauma já muito forte de outras missões que tiveram problemas, como a Apollo 1, que 3 astronautas morreram em solo, a Challenger em 86, que foi num voo de um ônibus espacial, e 2003, que foi o mais recente, que foi no Columbia, que se desintegrou durante a reentrada na Terra. E vários desses problemas, principalmente dos ônibus espaciais, ocorreram por negligência da NASA, de funcionários dentro da NASA, que poderiam ter sido mais rígidos com o quesito de segurança. Falando agora das viagens pagas para o espaço, a SpaceX anunciou ter vendido um passeio bastante particular. No fim do ano, a empresa do bilionário Elon Musk vai levar 4 passageiros a um tour pelos polos da Terra. O sobrevoo vai durar entre 3 e 5 dias. Quem estiver a bordo poderá ver a aurora boreal de um ponto bastante privilegiado. O valor da conta não foi divulgado, apenas o nome do comprador, Chun Wang, um investidor de origem chinesa que fez fortuna com criptomoedas. Além da diversão dos turistas, a missão terá importantes objetivos, como explica Pedro Pallotta. Essa missão, a Fermi 2, ela vai ser muito interessante porque vai ser a primeira vez que uma missão tripulada vai passear por uma órbita polar, vai passar por uma órbita polar, ou seja, eles vão circular do Ártico para a Antártida e assim por diante. Isso nunca foi feito antes, isso que é uma perspectiva de um voo espacial que nunca foi feito, tanto que Fermi vem do nome do primeiro navio que fez excursões para os 2 polos, né? E tanto que o Fermi 2 seria justamente essa viagem para os polos, só que numa perspectiva espacial. Então, a importância desse tipo de missão, por mais que seja custeado por um bilionário, várias pessoas vão ter críticas com relação a isso, é uma forma de estudar coisas que não foram feitas antes. Por exemplo, vamos fazer o primeiro raio-x em órbita. Nunca fizemos um raio-x no espaço. Então, consequentemente, a gente já sabe que ninguém nunca quebrou um osso também. Mas como atuar nesses casos? Porque os voos espaciais estão se tornando cada vez mais recorrentes e acidentes vão acontecer. As pessoas podem precisar desse tipo de exame e nunca foi feito, nunca foi testado, então é melhor testar antes de acontecer algum problema, ter que fazer meio que ali na correria, entre aspas, gigantes. Então, são oportunidades que não existiam simplesmente antes de ter essas empresas privadas atuando no setor espacial. Então, e o custo dessas missões vem caindo ao longo do tempo, isso é evidente. Ainda vai ser muito caro durante muito tempo, mas a possibilidade dessas missões como a Polaris, a Fermi, entre outras, as da Axiom, que também estão treinando tripulações para uma futura estação espacial, são uma maneira de preparar até a própria humanidade para viver no espaço com mais frequência. E também nessa semana, uma nova análise de dados coletados entre 2018 e 2022 aponta para a existência de enormes quantidades de água subterrânea em Marte. Os indícios foram enviados pela sonda InSight, da NASA, que ficou 4 anos medindo vibrações do solo marciano. A leitura de algumas das oscilações detectadas sugerem uma mudança no estado da matéria.
A explicação mais plausível seria a de um mar abaixo da crosta do planeta. A gente tem que lembrar que a gente não usa água só para sobreviver. Vários processos industriais que a gente utiliza precisam de água, plantação, agricultura como um todo, entre outras atividades. Então a água ela é um centro da nossa forma de vida e a gente precisa cada vez mais entender onde tem mais água em Marte, quais são as dificuldades de tirar essa água de lá. Não é só também descobrir, porque a gente sabe que existe petróleo em vários locais do planeta, mas alguns deles não valem a pena a gente mexer, porque é muito complexo. Então, quanto mais a gente souber, mais informações a gente tiver, vai ser melhor para essas operações. Tanto que a InSight ela foi a primeira missão a estudar o que a gente brinca até de chamar de martemotos, né? Porque terremotos não são terremotos, né? São sismos, né? Que tem no planeta Marte e que a gente imaginava que teria muito menos, porque Marte não tem um núcleo ativo e entre outros, não tem placas tectônicas como a Terra. Então é um ambiente, geologicamente falando, muito diferente, né? A formação do planeta foi parecida, mas o final, o destino deles tem sido completamente oposto. Então essa descoberta da InSight vai ajudar, sim, a futuramente enviar, quem sabe, missões para fazer sondagens e coletar materiais de solo para entender essa densidade de água no solo marciano. A corrida espacial do século XXI é travada entre grandes companhias privadas. A grande ambição de todas elas é pousar astronautas em Marte. A forte suspeita de que existe água no planeta vermelho leva o sonho a outro patamar: a colonização. Queria falar com você que gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site, ir ali na barra preta no topo da tela e clicar em cima de áudios. Depois em acervos e fazer a busca com a palavra que você quiser. E a partir daí é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça a sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para você, assinante. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá em www.jovempan.com.br e assine. Espero que vocês tenham gostado de assistir a esse programa, tanto quanto nós gostamos de tê-lo feito. Até semana que vem. Muito obrigado pela tua audiência. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.